Pessoas com mais de 60 anos devem prestar atenção especial, pois o que está no seu prato matinal pode desencadear um AVC em um futuro próximo. Neurologistas frequentemente testemunham como idosos, aparentemente saudáveis, de repente, em uma manhã, perdem a capacidade de falar, de se mover ou até a memória de seus entes queridos. Um desses neurologistas ficou profundamente preocupado ao descobrir quantos AVCs estão ligados a um dos alimentos mais comuns na dieta de idosos: os ovos. Embora os ovos possam ser benéficos, seu impacto no corpo depende totalmente do modo de preparo, da combinação com outros ingredientes e da frequência de consumo. Neste material, serão abordados 5 erros críticos que a geração mais velha comete ao consumir ovos. Será analisado em detalhes por que esses hábitos aumentam drasticamente o risco de AVC durante a noite e que tipo de ovo, ao contrário, pode proteger o cérebro. Não se deve presumir que um café da manhã habitual seja seguro por si só. Às vezes, são os alimentos mais comuns que causam os danos mais ocultos e traiçoeiros. A conscientização desses fatos pode salvar uma vida, a sua própria ou a de um ente querido. 1. Fritar ovos em manteiga ou banha de porco. Imagine, uma tranquila manhã de domingo, a pessoa vai para a cozinha, onde a frigideira já emite um som característico e o aroma rico de manteiga ou banha de porco se espalha pelo ambiente. Ela quebra alguns ovos, como tem feito por anos. Esse ritual parece uma fonte de conforto, um sabor familiar de tempos passados. No entanto, há uma verdade preocupante. Esse conforto habitual pode ser prejudicial ao cérebro. Como observa um neurologista, é muito comum ver como tal erro leva a consequências trágicas, e a percepção disso geralmente chega tarde demais. O problema não está no ovo em si, mas no que ele é cozido. Banha de porco e manteiga são fontes concentradas de gorduras saturadas. Ao entrar na corrente sanguínea, elas contribuem para o aumento do colesterol LDL ruim, provocam processos inflamatórios nas paredes das artérias e, gradualmente, promovem o acúmulo de placas ateroscleróticas, especialmente nos vasos que fornecem sangue ao cérebro. É preciso entender: pela manhã, o coração já trabalha mais intensamente e a pressão arterial aumenta naturalmente ao passar do sono para a vigília. Agora, o coração é forçado a lutar contra o sangue espesso e viscoso e as artérias estreitas e rígidas. Isso cria uma mistura explosiva, um presságio de catástrofe para o cérebro. A tempestade perfeita para um AVC. Um desses especialistas lembra-se de um paciente. Ele tinha 71 anos, era perspicaz, continuava a jardinagem e dirigia seu carro. No entanto, todas as manhãs por 30 anos, ele fritava ovos em banha de porco, um hábito introduzido por sua esposa. Certa manhã, após o café, ele se levantou, perdeu o equilíbrio e caiu. Sua fala ficou ininteligível e seu braço direito paralisado. Ele sofreu um AVC isquêmico extenso e nunca mais pôde andar. A tragédia foi que o exame revelou danos arteriais de muitos anos. Os sinais de alerta se acumulavam lenta e imperceptivelmente, através de hábitos que pareciam inofensivos. Mais alarmante é que a maioria dos idosos não sente sintomas até que seja tarde demais. O AVC não avisa, ele irrompe, derrubando a porta. Tira a independência, a mobilidade, a memória, às vezes em minutos. A pessoa pode sobreviver, mas a que custo? Uma cadeira de rodas, uma sonda de alimentação, observar os netos crescerem de um canto do centro de reabilitação. E tudo isso por quê? Por algumas colheres de banha de porco pela manhã. O perigo é real e totalmente evitável. Se você tem mais de 60 anos, seus vasos sanguíneos já estão envelhecendo e não se recuperam tão eficazmente. Cada refeição rica em gorduras saturadas é mais um golpe para o suprimento de sangue ao cérebro. Isso não é indulgência, mas jogar roleta russa com seu futuro. Para reduzir o risco de AVC, a partir de amanhã, elimine manteiga e banha de porco. Tente cozinhar ovos cozidos ou pochê. O cérebro não precisa de excesso de gordura.
Ele precisa de oxigênio, circulação normal e cuidado. No entanto, não é apenas a gordura na frigideira. O que está ao lado dos ovos no prato é igualmente importante. Isso nos leva ao segundo hábito perigoso. 2. Adicionar produtos cárneos processados, como linguiça ou presunto. Há um certo encanto nostálgico na linguiça chiando na frigideira. Seu som e cheiro evocam memórias de manhãs agitadas antes da escola, brunches de domingo e festas familiares. Para muitos idosos, linguiça ou presunto servidos com ovos não são apenas um hábito, mas uma verdadeira tradição. No entanto, há uma verdade que a maioria dos médicos não comunica com clareza suficiente. Produtos cárneos processados, como linguiça, presunto e bacon, estão entre os mais perigosos para pessoas com mais de 60 anos, especialmente quando consumidos pela manhã. Um especialista recorda uma paciente. Ela tinha 69 anos. Era uma avó ativa do Kentucky, que jardinava, passeava com o cachorro e se orgulhava de preparar o café da manhã para o marido todos os dias. Mas um dia, ela caiu subitamente na cozinha. A mulher sofreu um AVC extenso que paralisou o lado direito do corpo. Quando o médico se encontrou com a filha trouxe o diário alimentar da paciente. Nele, todas as manhãs, constavam 2 ovos fritos, torrada e 2 fatias de presunto ou linguiça. Ela sinceramente acreditava que estava agindo corretamente, mas essa carne processada estava minando sua saúde por anos. A razão de tal perigo é a seguinte: produtos cárneos processados são ricos em sódio, nitratos e gorduras saturadas. Apenas o sódio em 2 salsichas matinais pode chegar a 700 ml, o que já é metade da dose diária recomendada para idosos que buscam controlar a pressão arterial. Adicione a isso os nitratos, compostos químicos usados como conservantes para estabilizar a carne e melhorar o sabor, e a pessoa provoca estresse oxidativo em seu sistema circulatório. Esse estresse danifica o revestimento endotelial das artérias, tornando-as propensas a endurecimento, estreitamento e formação de coágulos. Idosos são especialmente suscetíveis, pois suas artérias naturalmente ficam mais rígidas com a idade. Muitos já têm hipertensão não diagnosticada. O sangue fica mais espesso e se move mais lentamente, especialmente após o sono. Isso significa que um prato matinal com carne processada cria uma confluência catastrófica de circunstâncias dentro do corpo. A pessoa aumenta sua pressão arterial, estreita os vasos e diminui o fluxo de oxigênio para o cérebro. E tudo isso acontece na primeira hora do dia. O mais assustador é que a pessoa não sentirá as mudanças. Não há dor nem avisos. Até que, de repente, o equilíbrio seja perdido, as palavras não se formem corretamente ou um lado do rosto caia no espelho. A essa altura, o dano irreversível já foi causado. Qual é o preço desse pedaço de presunto aparentemente inofensivo? Pode ser uma sonda de alimentação, porque a pessoa não consegue mais engolir, uma cama em um asilo, porque não consegue mais andar, ou o fardo insuportável de perder a capacidade de se comunicar com seu cônjuge ou netos para sempre. Pode-se convencer a si mesmo, mas é só um pouco de carne. No entanto, o especialista argumentará: é o suficiente para inclinar a balança quando o cérebro já está à beira do colapso. Portanto, antes de colocar mais uma fatia de linguiça no prato, deve-se perguntar se esse sabor fugaz é compatível com o preço de perder a própria independência. 3. Excesso de queijo e sal. É bem possível que alguém pense: ok, vou abrir mão da linguiça. Mas e se eu adicionar um pouco de queijo cheddar aos meus ovos? Não é tão prejudicial, certo? Na verdade, o excesso de queijo e o sal que o acompanha podem ser potencialmente mais prejudiciais do que a carne. Tudo começa com uma pequena quantidade. Talvez um pouco de queijo cheddar ralado no ovo mexido, uma pitada de sal de cozinha para dar sabor. Parece inofensivo, não é?
Para muitos idosos, esse ritual matinal serve como fonte de conforto, até mesmo uma recompensa merecida após uma vida de trabalho árduo e criação de famílias. No entanto, o que a maioria da geração mais velha não percebe é que essa simples ação pode, sutilmente, envenenar seu cérebro. Um dos médicos lembra-se de um paciente de 71 anos, um professor aposentado de Michigan. Ele foi à clínica reclamando de tonturas frequentes e episódios de desorientação temporária, principalmente pela manhã. Sua esposa pensava que eram apenas sinais da idade, mas o médico entendeu a verdadeira causa. Após um exame neurológico e uma tomografia, descobriu-se que ele havia sofrido uma série de micro-AVCs nos últimos meses. São eventos menores que muitas vezes passam despercebidos, mas que, com o tempo, causam danos cerebrais irreparáveis. O paciente não bebia álcool, não fumava, até passeava com o cachorro todas as manhãs. Mas quando sua dieta foi analisada, um hábito se destacou. Todos os dias, ele preparava ovos mexidos, generosamente cobertos com queijo, adicionava um pouco de manteiga e sal. Era seu café da manhã habitual e reconfortante, mas para suas artérias era um desastre diário. Deixe-me explicar o porquê. O queijo é rico em gorduras saturadas e sódio. A maioria dos queijos processados ou ralados contém cerca de 200-400 mililitros de sódio por onça, e muitas pessoas usam mais do que percebem. Adicione sal de cozinha ou temperos salgados, e de repente, a pessoa consome até metade da dose diária de sódio antes mesmo de terminar o café da manhã. É isso que acontece dentro do corpo. O sódio aumenta a pressão arterial e as gorduras saturadas contribuem para o acúmulo de placas nas artérias. O sangue fica mais espesso e mais difícil de bombear, especialmente através dos vasos estreitos do cérebro. Essa combinação perigosa cria uma carga colossal no sistema cardiovascular justamente nas horas mais vulneráveis do dia, as manhãs, quando a pressão arterial naturalmente aumenta. Para idosos, especialmente aqueles com hipertensão ou diabetes, isso pode ser um ponto crítico, levando a um AVC completo ou a um declínio cognitivo lento e imperceptível. Muitos não sentem isso imediatamente, mas com o tempo começam a perder memória, equilíbrio e coordenação, sem entender as verdadeiras causas. A história do paciente mencionado terminou com meses de terapia da fala e mudanças drásticas no estilo de vida. Ele confessou: "Nunca pensei que um pouco de queijo pudesse causar tanto dano." No entanto, não era apenas o queijo, era a sobrecarga diária de sódio e gordura no pior momento possível. É assim que o risco de AVC se aproxima, não com um estrondo, mas com um sussurro quase inaudível. Se você tem mais de 60 anos e ainda polvilha ovos com queijo e sal, é hora de parar e se perguntar se esse sabor fugaz vale o futuro da sua mente. 4. Consumir ovos sem produtos ricos em fibras. Mesmo que os ovos sejam preparados perfeitamente, evitando bacon e queijo, há outro perigo oculto que a maioria dos idosos ignora: consumir ovos sem alimentos ricos em fibras. E isso pode ser igualmente perigoso. Para muitos, um par de ovos no prato, seja frito ou omelete, parece o café da manhã ideal. É rápido, familiar, saciante, mas a verdade que a maioria dos idosos nunca ouve é esta: consumir ovos puros, sem fibra, expõe o cérebro e o coração a riscos todas as manhãs. Um dos especialistas lembra-se de uma viúva de 71 anos do Arizona. Ela era ativa na igreja, voluntária em um centro comunitário e orgulhava-se de comer bem. Seu café da manhã era simples: 2 ovos e uma xícara de café, sem torrada, sem frutas, sem aveia. Ela acreditava estar fazendo uma escolha saudável, mas não percebia que esse hábito a preparava para um desastre. Certa manhã ela acordou tonta. Suas mãos tremiam levemente e sua fala estava um pouco mais lenta que o normal. A filha a levou às pressas para a emergência. Descobriu-se que ela havia sofrido um evento isquêmico pequeno, mas significativo, um AVC de alerta. O que o causou? A combinação de hidratação insuficiente
e uma dieta totalmente desprovida de fibras. Ovos, embora ricos em proteínas e nutrientes como colina, não contêm fibra. Quando a pessoa come ovos isoladamente, especialmente com o estômago vazio, o nível de açúcar no sangue pode flutuar rapidamente, a digestão desacelera e não há nada em seu sistema para ajudar a regular o colesterol ou manter um fluxo sanguíneo saudável. Com o tempo, uma dieta pobre em fibras leva ao aumento do colesterol LDL ruim, à pressão arterial elevada e à circulação lenta. Tudo isso são fatores importantes que contribuem para o AVC e o declínio cognitivo. Para idosos, a fibra não é opcional, é vital. A fibra ajuda a reduzir o colesterol, estabilizar os níveis de açúcar no sangue e diminuir a inflamação nos vasos sanguíneos. Ela apoia a digestão e previne o acúmulo de placas nas artérias. No entanto, mais de 90% dos americanos com mais de 60 anos não consomem fibra suficiente, especialmente pela manhã, quando é mais crucial. O custo dessa negligência pode ser devastador. Não se trata apenas de doenças cardíacas ou constipação. Uma dieta sem fibra priva o cérebro dos nutrientes e do equilíbrio necessários para se manter afiado e forte. O dano se acumula lenta e imperceptivelmente, até que um dia, como essa mulher, a pessoa acorda e seu corpo não responde como deveria. Agora, ela mudou sua rotina. Ela ainda come ovos, mas adiciona uma pequena tigela de aveia em flocos grossos ou uma fatia de torrada integral com abacate e sempre bebe um copo de água primeiro. Ela disse: "Eu nunca soube o que estava faltando até quase perder tudo. E você pode não saber disso também, se não levar isso a sério." 5. Consumir ovos em excesso por semana, sem conhecer seus indicadores de saúde. Mesmo que a pessoa consuma fibra suficiente, há um erro que muitos idosos ainda cometem. Eles comem ovos demais a cada semana, sem monitorar seus indicadores de saúde. Isso pode parecer inofensivo, mas para alguns, pode elevar discretamente os níveis de colesterol e o risco de AVC a valores perigosos. Há um ditado: se não está quebrado, não conserte. Mas quando se trata do cérebro, o que a pessoa não vê pode quebrá-lo completamente. A maioria dos idosos acredita que os ovos são seguros, até benéficos, e em muitos aspectos são. Eles são ricos em proteínas, vitamina B12 e colina, importantes para o corpo que envelhece. Mas muitos, com mais de 60 anos, não percebem que consumir ovos em excesso por semana, especialmente sem conhecer seus níveis de colesterol, pressão arterial e risco de AVC, pode transformar um hábito saudável em um perigo oculto. Um dos especialistas lembra-se de um veterano da Marinha da Flórida de 66 anos, forte, orgulhoso, independente. Ele começava todas as manhãs com 3 ovos fritos 7 dias por semana, às vezes 4 aos domingos. "Eles me mantêm saciado e esperto", dizia ele. Mas uma manhã, sua esposa o encontrou caído à mesa da cozinha. Ele estava consciente, mas não conseguia falar. Ele sofreu um AVC isquêmico moderado, causado por um coágulo que bloqueou o fluxo sanguíneo para uma parte do cérebro. Sua ressonância magnética mostrou sinais de AVCs silenciosos, múltiplos eventos que provavelmente ocorreram por meses sem aviso. Quando seus indicadores médicos foram analisados, descobriu-se que seu colesterol LDL estava alto e seus triglicerídeos elevados. Ele nem sabia disso porque, como muitos homens de sua idade, não visitava um médico há mais de 2 anos. Ele acreditava que estava tudo bem. As gemas de ovo contêm colesterol dietético, cerca de 185 mg por gema. Isso não é necessariamente ruim, mas se o corpo já tem dificuldade em processar gorduras ou se a pessoa tem doenças vasculares subjacentes, como pressão alta, diabetes ou artérias estreitadas, esse colesterol pode contribuir para o acúmulo de placas e a redução do fluxo sanguíneo para o cérebro. Com o tempo, isso leva à aterosclerose, que facilita a formação de coágulos. Os mesmos coágulos que causam AVCs. A American Heart Association recomenda limitar o consumo de colesterol, especialmente para aqueles em risco.
Para muitos idosos, isso significa não mais que 4 a 6 ovos inteiros por semana, e ainda menos se outros alimentos ricos em colesterol fazem parte de sua dieta. Ele sobreviveu, mas o AVC afetou permanentemente sua fala, e agora ele precisa de ajuda nas tarefas diárias. Ele disse com lágrimas nos olhos: "Se eu soubesse que esses ovos se acumulavam assim, teria feito escolhas diferentes." Essa é a parte que mais dói, quando o dano poderia ter sido evitado com um pouco de conhecimento, um simples check-up ou um ovo a menos no prato. Portanto, antes de quebrar o próximo ovo, pergunte a si mesmo: conheço meus indicadores, minha pressão arterial, meu colesterol, meu risco de AVC? Porque o que a pessoa não sabe pode realmente prejudicá-la, especialmente depois dos 60. Que ovos se deve comer, então? Depois de tudo o que foi dito sobre manteiga, bacon, queijo, falta de fibra e o acúmulo imperceptível de colesterol, pode-se perguntar: é preciso abandonar os ovos completamente? A resposta é não. Mas é necessário escolher o tipo certo de ovos e prepará-los adequadamente, se quiser proteger seu cérebro. Um dos especialistas tratou uma paciente de 76 anos, uma bibliotecária aposentada do Oregon. Ela sempre foi atenta à sua saúde, evitava fast food e cozinhava em casa. Mas procurou o médico depois que sua filha adulta notou que ela estava se repetindo, perdendo coisas e, às vezes, ficando confusa durante as conversas. Sua tomografia mostrou sinais de leve comprometimento cognitivo vascular. Não uma demência completa, mas danos claros de pequenos episódios repetidos de fluxo sanguíneo reduzido para o cérebro. Ela estava arrasada. Eu pensei que estava comendo bem, disse ela, segurando as lágrimas. E em muitos aspectos, ela estava certa, exceto por um hábito. Ela comia 2 ovos fritos com queijo cheddar e torrada quase todas as manhãs, sem fibra, com alto teor de sódio e muitas gorduras saturadas. Com o tempo, essa pequena decisão minava a circulação cerebral dela. Então, o médico a ajudou a construir um café da manhã melhor, e isso começou com o melhor ovo. Se você tem mais de 60 anos e quer desfrutar de ovos sem arriscar seu cérebro, é isso que você precisa fazer. Comece com ovos cozidos ou ovos pochê. Esses métodos não usam gorduras adicionadas, ao contrário de fritar ou preparar ovos mexidos com manteiga. Eles mantêm o ovo inteiro, preservam a proteína e minimizam a oxidação do colesterol, que ocorre quando o calor elevado danifica o colesterol nas gemas, tornando-o mais perigoso para as artérias. Em seguida, combine os ovos com alimentos ricos em fibras, uma fatia de torrada integral, meio abacate ou uma pequena tigela de frutas vermelhas. A fibra ajuda a reduzir a absorção de colesterol, estabilizar os níveis de açúcar no sangue e manter uma digestão saudável. Tudo isso contribui para uma melhor circulação cerebral. Para idosos com colesterol alto, considere consumir claras de ovo. Elas não contêm colesterol e ainda fornecem proteína de alta qualidade. Você pode até encontrar produtos líquidos de clara de ovo no supermercado que são fáceis de preparar e seguros para o coração e o cérebro. E o mais importante, você precisa conhecer seus indicadores de saúde. Se você não sabe seu colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos, deve procurar seu médico. É impossível tomar decisões informadas se você está comendo às cegas. Para muitos idosos, consumir 4 a 6 ovos inteiros por semana é seguro, mas isso só se aplica se seus exames estiverem sob controle. Uma quantidade maior pode alimentar discretamente danos vasculares, mesmo que a pessoa se sinta bem hoje. A questão é que os ovos ainda podem fazer parte da sua rotina matinal, mas apenas se você os tratar com respeito. Não permita que o hábito ou a tradição o seguem para o risco potencial. O cérebro não se importa há quanto tempo você segue um certo estilo de vida. Ele só se importa com o que está acontecendo dentro das artérias. A paciente mencionada fez essas mudanças e, após 3 meses, seus exames melhoraram significativamente. Sua filha notou que ela estava mais atenta, focada,
mais parecida com sua antiga versão. Não era apenas sobre os ovos, era o poder de escolhas conscientes e protetoras, baseadas no cuidado com a saúde e não no conforto momentâneo. E agora é a sua vez. O prato matinal pode moldar o resto da sua vida. Se você tem mais de 60 anos, cada decisão que você toma pela manhã não é apenas sobre hoje, mas sobre proteger seu cérebro, seu corpo e sua independência por muitos anos. Falamos sobre ovos, como são fritos, o que se adiciona a eles e com o que são comidos. Abordamos os perigos ocultos da linguiça e do presunto, a ameaça sorrateira do excesso de queijo e sal, os riscos de negligenciar a fibra e o dano imperceptível causado pelo consumo excessivo de ovos sem conhecer seus indicadores de saúde. Isso não são apenas dicas dietéticas, são sinais de alerta, apoiados por dados científicos, baseados em experiências reais de pacientes e destinados a abrir seus olhos antes que seja tarde demais. O AVC geralmente não acontece de repente. Ele se acumula silenciosamente, ao longo de muitos anos de escolhas repetidas, através de rotinas que mantemos por conforto ou hábito. Tudo o que é preciso é uma manhã, um momento em que um coágulo se forma, um vaso se rompe ou o cérebro é subitamente privado de oxigênio, e a vida muda em um instante. Especialistas em neurologia viram isso muitas vezes. A avó que agora esquece os nomes de seus filhos, o veterano que não consegue mais se vestir sozinho, o marido que fala em sussurros porque o AVC roubou sua voz. E em tantos desses casos, as pessoas acreditavam que estavam agindo corretamente. Elas pensavam que seu café da manhã estava bom. Não sabiam que estavam sobrecarregando artérias envelhecidas, causando inflamação nos vasos sanguíneos, aumentando seu risco a cada manhã. Mas o importante a lembrar é: nunca é tarde para mudar. Não precisa ter medo de ovos. Não precisa jogar fora tudo o que gosta. Mas é preciso ser atento, informado, disposto a abandonar hábitos antigos que não servem mais ao corpo que envelhece. Comece com o simples. Cozinhe ovos em vez de fritar. Substitua a carne processada por vegetais ou frutas vermelhas. Elimine o sal. Consuma fibra. Beba água. O mais importante, conheça seus indicadores de saúde. Converse com seu médico. Faça perguntas. Não se deve adivinhar quando o cérebro está em jogo. Porque a maior tragédia que os médicos veem em suas clínicas não é o AVC em si. É quando alguém sofre um AVC que poderia ter sido prevenido. Então, amanhã de manhã, quando você estiver na sua cozinha e for pegar a frigideira, espera-se que você faça uma pausa. Espera-se que você se lembre desta mensagem. Espera-se que você escolha de forma diferente, não apenas para o seu café da manhã, mas para o seu futuro. Porque o cérebro merece mais manhãs. E isso começa com as escolhas que você faz hoje.